Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, esse meu Bisturi Falasse. E hoje com a ilustre presença dessas doutoras maravilhosas, professora Melissa, professora Emanuele. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com a gente. É uma honra ter vocês aqui conosco. Eu que agradeço. A gente que tá uma honra estar aqui conversando com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fotobiomodulação. Então, né, na odontologia, desde o tratamento terapêutico com laser até o tratamento cirúrgico. Mas antes de a gente começar o nosso bate-papo, gostaria da apresentação das doutoras, por favor. Mel, por favor, passa a palavra. Obrigada, Tony, pelo convite. Tá aqui com a Manu, dividindo esse espaço e falando de laser, que é uma das coisas que eu mais gosto, né? Então, eu sou Melissa Araújo, sou professora da Universidade Federal do Paraná, sou estomatologista e cirurgiã bucomaxilo e trabalho com laser já desde 2005, né? Trabalhando com laser, principalmente na área de pesquisa, em paciente oncológico, pensando nas sequelas do tratamento oncológico para o paciente. Então, essa é uma breve apresentação sobre mim. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então, boa noite a todos. Boa noite. Então, eu sou a doutora Emanuele Piscinin, mas todo mundo me conhece como Manu Piscinin, que fica mais fácil, mais juntinho, pertinho. É uma honra estar aqui. Obrigada, Tony, pelo convite também. Nós que agradecemos. Sou pequenininha perto de vocês, porque há muito tempo vocês usam laser, né? Eu sou mais novata no laser. Então, sou a doutora Emanuele Piscinin, eu sou especialista em prótese dental, fiz uma área de distúrbios respiratórios do sono também. Depois eu fui para pério, para implante, e aí eu senti necessidade de alguma coisa diferente e entrei no mundo da laser terapia em 2020, tão recentemente. Então, e depois desse processo todo da habilitação, eu busquei mais e mais conhecimento, através até do equipamento que eu adquiri, que foi o laser de Erbil, e fui buscar romper as fronteiras aí, terminei um mestrado na Alemanha, relacionado a laser de alta potência. Então hoje eu trabalho com alta potência todos os dias no consultório, né? Transformei minha odontologia a laser e é uma paixão estar aqui falando que a gente não vê nem a hora passar, porque quando a gente tem amor pelo que a gente faz, tudo é mais tranquilo, né? Tudo é mais prazeroso. Exato. Mas muito obrigada. Nós que agradecemos. Exato, como a professora Melissa comentou, né? Eu vim nessa área do laser devido aos pacientes oncológicos também. Eu fiz a minha residência de cirurgia bucomaxilo no Hospital Horácio Guettner. Inclusive, até amanhã a gente vai ter o meu chefe aqui, o Dr. Sassi, conosco. E lá no hospital que eu aprendi sobre a laser terapia, sobre o uso em pacientes oncológicos. E até antes a gente estava conversando um pouquinho aqui, né? Eu estava falando que iniciei no laser em 2014 e eu ouvia de muitos colegas: nossa, você investiu num aparelho tão caro, nunca vai usar isso, você vai deixar guardado isso daí, não tem uso nenhum, isso é efeito placebo, você vai não vai funcionar pra nada. E desde que eu conheci o laser, eu uso o laser todos os dias, né? A gente vê na atuação clínica, até mesmo na atuação sistêmica, né? Que às vezes dá vontade até de levar para casa e fazer. Mas o laser circula, vai para casa, acho que de todos os profissionais, né? Com certeza. Então, eu trabalho bastante com laser nessa área da oncologia, no pós-operatório imediato, e a gente vê muito essa diferença, né? E a gente vai conversar hoje um pouquinho aqui, entender a área de atuação do laser, né? O comprimento de onda, a diferença do laser com o cluster, que é algo bem atual aí, que vem no mercado e ajuda muito, né? A professora Melissa vai conversar com a gente, contar até um pouquinho também das pesquisas científicas relacionadas com essa área. Mas a gente vê que traz uma diferença gigante, principalmente quando a gente realiza o laser e o paciente que não realiza o laser, a gente vê um pós-operatório muito diferente, né? A gente verifica um paciente oncológico também, a mudança dele, um paciente hospitalizado, é muito grande, né? Então, vou passar aí a palavra para vocês, meninas, para explicar um pouquinho pra gente a área da atuação do laser, o que é comprimento de onda, dosimetria, né? Essa parte mais científica aí do que o próprio aparelho em si. Passar para a Melissa começar.
Tuane, essa tua observação, essa tua colocação de que os colegas às vezes pensavam, né, no custo do equipamento e que não acreditavam no laser, eu acho que hoje nós estamos em 2023, eu espero que realmente tenha mudado para grande parte das pessoas, porque o laser, o que é? Uma tecnologia. Sim. É uma tecnologia que a gente otimiza resultados, né? Excelente exatamente por isso. Você pode fazer, de repente, um procedimento com bisturi convencional? Pode. Mas eu tenho certeza que o pós-operatório, se tiver indicado, com o laser vai ser melhor, com menor dor, com menor analgesia, com mais analgesia, né? Mais conforto para o paciente. Então, é um meio, uma tecnologia extremamente importante para a gente otimizar o resultado, em benefício do paciente, né? Seja o paciente oncológico, o paciente de todas as áreas. E eu acho que na nossa rotina, na nossa prática, o uso da fotobiomodulação, do laser, né, do terapêutico ou cirúrgico, a gente consegue utilizar em todas as especialidades. Isso que é mais fantástico, né? Sim. A gente pode comprar um fotopolimerizador ótimo, super caro, investir, mas provavelmente quem faz restaurações, quem faz dentística vai ter, mas o laser não. Em todas as áreas, na odontopediatria, na dentística, na cirurgia, na endo. Sim. Então, é muito versátil. E se a gente pensar em custo, é muito barato, a grande parte dos equipamentos, ou que a gente está falando de baixa potência, que Sim. é o que vai ser acessível para as especialidades, é um custo muito baixo. Um laser de entrada, vamos dizer assim, laser de entrada. Você já consegue atuar em todas as áreas. Por que a gente não tem dor, né, meninas? Na odontologia, tudo tem dor. Os procedimentos envolvem. O paciente já sabe, né, quando ele vai para o nosso consultório, Sim. que vai envolver uma anestesia, uma dor, um procedimento mais ou menos invasivo, vai ter, né? Sim. Então a gente otimiza. E o mais importante é a gente pensar que quando você vai usar essa tecnologia, os parâmetros têm que ser adequados, né? Que foi o que você falou, escolher os parâmetros. Então isso requer treinamento do profissional, saber, conhecimento e diagnóstico. A gente não faz nada sem ter um diagnóstico estabelecido, né? Exato. Então até a boa odontologia, eu sempre falo, né? Tem que ter, né? Então o profissional tem que ter essa base legal para poder diagnosticar o que o paciente precisa, para entender que tipo de laser eu vou atuar. Eu preciso só fotobiomodulaar aquele tecido para ele melhorar, vamos pensar assim? Ou será que eu posso, para aquele procedimento, seja cirúrgico ou não, eu posso cortar aquele tecido? Né? Então, é muito legal esse momento de atuação, né? Até às vezes eu falo para os pacientes e educo eles que, olha, minha odontologia agora totalmente é laser, né? Tem muitos que não entendem, tem muitos que fogem. Será? Posso cortar tua gengiva sem anestesia. O quê? Você consegue fazer isso? Sim, hoje é possível. Né? Hoje a gente pode, por exemplo, às vezes eu faço implantes, a doutora Melissa esses dias viu, às vezes eu preciso anestesiar para fazer a sutura, porque a incisão, a fazer a perfuração, tudo eu faço a laser. E os tecidos ficam maravilhosamente lindos, maravilhosos, né? Sim. E pós-operatório, laser para fotobiomodular, laser pequenininho, aquele da pistolinha pequenininho, para a gente ter uma condição do quê? Né? De melhora. Né? Então, eu já coloquei, não sei se vocês meninas, mas lá na clínica é tudo com laser. Já pós-operatório com laser incluído. Teve até uma situação que eu tive uma paciente que infelizmente não pôde fazer o laser pós-operatório. Ela chegou para fazer remoção dos pontos em 7 dias, porque normalmente eu removo com mais antecedência. Sim. Quando eu faço com herb, por exemplo, 3, 4 dias eu consigo remover os pontos. E aí eu fui ver aquele tecido demasiado ainda, feio. Falei, não é essa odontologia que eu estou fazendo agora, sabe? Então, é difícil retroagir, né? Depois que você tem tecnologia e uma velocidade na mão em relação a isso. Então, Exato. É uma diferença muito grande. O meu dia a dia no consultório também, eu já falo, todo tratamento cirúrgico já está envolvido laser terapia em conjunto. O paciente não sai do consultório sem realizar o laser. A gente já faz o laser para o tratamento pós-cirúrgico também, né? O pós-cirúrgico imediato. E às vezes os colegas ficam, mas será? Mas por que vai fazer efeito? Né? A gente lembrar um pouquinho de fisiologia, né? Entender um pouquinho a área de atuação dele, né? Mitocôndria, membrana celular, entender ali da parte de citocinas pró-inflamatórias, ciclogenase 2, né, que é a COX-2, dor, calor, rubor, tumor e perda de função. Então, quando a gente age com o laser nessa situação clínica, né, a gente já vai ter a redução também da ciclogenase 2. Então, a gente está reduzindo aí muita coisa para o paciente, né?
E até mesmo, eu acho que o pós-operatório, até mesmo a medicação do paciente também reduz quando a gente faz a laser terapia. Porque a gente já está atuando nessa área, né? Então você já está reduzindo a ciclogenase do tipo 2. Então o pós é maravilhoso. E a gente vê o paciente que faz uma mesma cirurgia, né? Que não faz o laser, você olha o pós, igual você comentou. Não é isso que eu tô acostumada. Não é isso, dá muita diferença. Você tem que pôr a tecnologia aí para ativar, né? Veja bem, a gente está aí, por exemplo, em 1966 foi criado, né? A primeira menção do laser foi, acho que nessa época, né? Mais um pouquinho para frente, começaram com o laser de rubi. E lá nas antigas ainda a gente já tinha a ideia de fototerapia, que eles colocavam às vezes os pacientes para fora do hospital, para tomar um solzinho, né? Sim. Então não entendiam que sintetizava a vitamina D, mas já expunham os pacientes a alguma luz, né? Para conseguir aí essa resolução desses quadros clínicos, né? Então vem disseminando cada vez mais, e eu acredito que daqui a uns tempos, quem não tiver um laser, pelo menos de baixa potência, que é aquele pequeno, que faz fotobiomodulação no consultório, está praticamente fora do mercado, porque não existe, tem que investir mesmo no mundo do laser. Sim, e a gente escuta muitas vezes os colegas perguntarem: mas eu faço endodontia, será que vai servir? Com certeza, né? Eu faço periodontia, vai servir em todas as áreas, né? Igual a gente comentou, com o laser de entrada a gente consegue atuar em várias áreas. A gente tem as ponteiras ali específicas, onde a gente consegue fazer o APDT também. Até queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que é algo que eu gosto bastante. A partir do momento que a gente conhece, né, independente da especialidade que se faça, a partir do momento que você conhece todas as indicações, né, como que ele atua, você aumenta exponencialmente quando você vai utilizar na clínica, né? Desde uma hipersensibilidade durante um preparo cavitário, uma dentística, até o paciente chega no teu consultório com uma afta, ele não quer ir no dentista quando ele está com uma afta, né? Porque já é desconfortável a colocação de um isolamento absoluto, de um procedimento qualquer que seja, uma profilaxia com afta. Então você consegue realizar o procedimento fazendo uma analgesia, acelerando o reparo, ou no caso de herpes, né? Muitos pacientes chegam no consultório já com herpes, aí seria contraindicado, ou seria um momento de aguardar o ciclo da replicação viral para daí pensar no atendimento. Você pode propiciar aquilo, né? Descontamina a área e aí no dia seguinte, 2 dias depois, né? Tem esses, assim, certas indicações que você, tenho certeza que nenhum medicamento, eu dou aula de terapêutica medicamentosa, te dão uma resposta tão acelerada quanto o laser pode dar. Exato. A gente até brinca, né? O paciente com herpes, liga lá, tô com herpes, eu vou na consulta. Não, agora você vai vir para consulta, entende? Então o pessoal está escutando a gente em casa, que o laser ele faz então, gente, essa melhora dessa fotobiomodulação, e a PDT, que a doutora Tônia estava falando, é uma forma de fazer uma lise celular de vírus, fungos, bactérias, parasitas. Então o espectro é muito amplo, né? Pensa, a gente toma um antibiótico, mata só bactérias. Quando a gente consegue fazer a PDT, a gente consegue matar os vírus, bactérias. Então é fantástico, né? É algo surreal. Então vem pro consultório quando tem herpes também, né? Sim. Pode vir que quem conhece dá um jeito, né? E pode tratar. A terapia fotodinâmica é um dos recursos que a gente tem usando os equipamentos de baixa potência, né? Ou, enfim, de alta também. O laser de diodo é capaz de descontaminar pela elevação da temperatura, mas reforçando ainda o que eu tinha falado, a terapia fotodinâmica antimicrobiana, ou seja, com o mesmo equipamento, além de fazer analgesia, modular o processo inflamatório, de ganhar respostas benéficas, você consegue utilizar um outro recurso que é descontaminar a área. Sim. Então nós temos ainda com o mesmo equipamento a possibilidade de dar, né, modalidades de tratamento ao paciente. No uso das fototerapias, né, que a gente chama, e daí entra a harmonização orofacial, que é mais a tua área, né, é muito ampla, né? Tem crescido muito. Se a gente utilizar, assim, por exemplo, eu fiz recentemente uma pesquisa no PubMed, né, que é um dos sites de busca. Se nós observarmos o gráficozinho, se você só colocar laser e odontologia, o número crescente, assim, é uma curva exponencial, tá lá um surto, né? Principalmente a partir de 2008, assim, 2005, 2008, um crescente número de artigos.
Sim. E a pesquisa, o que ela faz? Ela atende uma demanda da clínica, uma demanda, né, do que tem sido ofertado de possibilidades clínicas. Então, essa repercussão na pesquisa não é à toa. A gente não está pesquisando porque a Melissa gosta de laser ou porque... Não, é para atender uma necessidade clínica, né? Então, ou seja, você tem uma ampla possibilidade de trabalhar. E é o que a gente faz hoje, né? Então, a gente já sabe para o que o laser funciona e não funciona. Porque tem indicações e contraindicações. Exato. A gente está falando que usa para tudo, né? Usamos para muitas coisas, mas a gente principalmente sabe quando não usar. Exato. Né? Contraindicar. Contraindicar, né? Olha, talvez determinadas situações não possa utilizar. Então, hoje a ciência está nos dá respaldando muito bases assim, olha, quais são as indicações e contraindicações. O que a gente estuda hoje? Quais são os melhores parâmetros? Quais são as melhores energias, o comprimento de onda, quais são os melhores, a dosimetria, né? Como que eu aplico, né? Isso bastante, né, Manu? E é importante entender que laser é luz e que luz a gente tem que pensar como ondas, né? Então, a primeira coisa para se estudar na parte de laser é comprimento de onda. E eu também, na época, caí de paraquedas, o que é isso? Eu vou estudar física, alguma coisa assim, não tô muito certa disso. Não, então a gente entende, porque o comprimento de onda, que é a numeração que o equipamento leva, que é fixo, essa numeração, vai determinar com que tipo de tecido nós vamos trabalhar, né, Melissa? Então, se a gente vai trabalhar, por exemplo, os lasers de alta potência, se eles têm mais afinidade com determinados tipos de cromóforos, que a gente chama. Então, por exemplo, um cromóforo, o que seria? Uma hemoglobina, uma melanina. Então, determinados tipos de laser cortam tecidos quando tem a presença desses cromóforos que a gente chama, né? Mas para quem está escutando a gente, talvez sejam nomes mais novos, né? Ou então lasers de alta potência que tem um comprimento de onda, uma numeração maior, para entender, né? Ficar mais lúdico, que tem mais afinidade com água, hidroxiapatita. Então, o que a gente tem, por exemplo, no dente? Água, hidroxiapatita. Então, onde a luz do laser vai bater, ela vai interagir com esse tecido e vai vaporizar esse tecido. Então, aí é o começo de tudo, né? Entender os comprimentos de onda, espectro eletromagnético, para poder a gente começar a entender. Peraí, qual que eu preciso? Né? Acho que a doutora Melissa, a doutora Tony trabalham muito com a parte de oncologia também. Então, precisa, por exemplo, em mucosite, né? Fazer esse processo de biomodular aquele tecido ali para dar mais condição para o paciente poder se alimentar e tal, né? Então, são lasers de baixa potência que tem cromóforos diferentes, né? Então, é aí que a gente tem que começar a estudar o laser. Exato. Sobre os comprimentos de onda e dosimetrias, como a Melissa falou, que não tem receita de bolo, né, pessoal? Sim. Laser é igual remédio, né? Na verdade, nesse sentido de tratamento. Tem janela terapêutica, tem respostas biológicas. Então, você precisa da interação da fonte de luz com o tecido. Então, escolher, como a Manu falou. Se não escolher o comprimento de onda adequado, se não escolher os parâmetros adequados, não vai haver interação. E aí você pode pensar, será que o laser não é tão bom assim? Exato. Mas a escolha dos parâmetros é essencial. E aí, escolhendo os parâmetros adequados, você consegue entregar uma energia luminosa no tecido. E o que o tecido, a célula faz? Transforma aquilo em energia útil para a célula. Né? Então, a biologia, né, da interação das fontes de luz com o tecido é isso. É a capacidade dessas substâncias absorverem essa luz e transformarem aquilo. O que é energia útil para o tecido? É ATP. Para fazer as funções fisiológicas, né? Então, o princípio do laser em si é básico nesse sentido, né? Entendendo? A célula precisa de o quê? De O2 e ATP, energia e, né, oxigênio. E onde ela consegue uma dessas possibilidades é através da energia luminosa, né? Nesses comprimentos de onda que vão carregar fótons ali para a região. Então, o princípio em si não tem muito segredo, é a interação, os corretos parâmetros que são importantes para você conseguir utilizar a terapia, né? A prevenção e a terapia. Sim, por isso que a gente vai entender, né, o que é comprimento de onda vermelho, infravermelho, se eu quero trabalhar numa área de parestesia, se eu quero trabalhar numa mucosite, né? Então tudo isso vai determinar aí a área que a gente quer atuar. E uma coisa que eu gosto até de falar, de complementar, se a gente pensar assim, qual é hoje o recurso
tecnológico que nós temos no consultório, nós dentistas temos, que te dá a possibilidade de usar o mesmo princípio para diagnóstico, para prevenção e para tratamento. O que a gente tem? Qual é a outra? Eu não consigo. Seria, qual né? outra ferramenta? Porque o né? laser pode ser usado para diagnóstico de lesões de cárie, diagnóstico de lesões potencialmente malignas, para prevenção, como a Manu falou, mucosite, herpes, e para tratamento, né? Então, é um recurso tecnológico, é uma ferramenta muito completa. Né? Te dá um leque muito grande, né? de possibilidades de utilizar, né? Na clínica. Igual a gente falou, que a gente ama o que faz, então por isso esse bate-papo aqui tá rendendo muito. Porque se deixar, a gente fica a noite inteira aqui falando e não para, né? Eu até brinco com meus alunos e pacientes, eu falo que eu sou uma verdadeira Jedi, porque eu amo laser, né? Eu acho que faz uma diferença gigante na vida do profissional e principalmente do paciente, né? Igual a gente estava comentando ali do laser, né? No laser a gente vai ter um feixe, né, de luz, onde vai ser emitido para aquele tecido especificamente, diferente, por exemplo, de uma lanterna, né? Nós vamos ter uma luz que vai se espalhar para vários locais. E para a gente entender um pouquinho de laser e LED, vocês podem explicar um pouquinho para a gente? Sim, quer explicar, Luísa? Bom, tanto hoje, né, as fototerapias, elas incluem, né, essas duas fontes de luz, o laser e o LED. A diferença é que o laser é uma emissão estimulada e o LED é um diodo emissor, né? Mas ambas fontes de luz, essas duas modalidades, elas são usadas para fotobiomodulação, né? Qual que é a diferença, né? Então a gente fala que existem 3 princípios físicos ali, né, da utilização dessas fontes de luz, que é a monocromaticidade, a coerência e a colimação, né? Então o laser ele é monocromático, coerente e colimado. A diferença do laser e do LED é que no laser os fótons eles caminham juntos no mesmo momento do tempo. Lembrar e dos do soldadinhos, laser, né, Melissa? Lembrar dos em sincronicidade, né? Isso, tá todo mundo marchando junto, né? E o LED não, né? O LED ele um fóton, depois vem o outro, depois vem o outro, né? Mas ambas fontes, apesar dessas propriedades, né, dessa pequena diferença entre as duas fontes de luz, ambas conseguem ter efeitos terapêuticos, né, de fotobiomodulação. Então, o que a gente sabe? Que essas 3 características, monocromaticidade, coerência, né, e colimação, entregam uma grande quantidade de energia depositada naquela área do tecido. Igual a luz branca. A luz branca está emitindo vários comprimentos de onda espalhados. O LED não, né? O laser é lá, pontual, específico e bem colimado, né? O que dá segurança, inclusive, para o nosso tratamento, né? Exato. Sim, com certeza. É isso aí. Não, é bem tranquilo, né? E realmente, lembrar dos soldadinhos, né? Que a luz do laser, então, as duas são monocromáticas, então, a hora que eu emitir no LED azul, vai sair a luz azul, né? Laser, a gente também tem laser azul. Sim. Né? Então, só que nós não utilizamos tanto, né? Então, essa é o joguinho principal, entender um pouquinho dessa diferença de LED ou laser. Mas às vezes eu até explico para os alunos que quando a gente, por exemplo, vê um jogador de futebol que cai lá no campo e tal, às vezes eles usam a luz de LED para, por exemplo, estourou o joelho, vou falar assim, né? Mais coloquialmente, né? Faz a terapia com luzes de LED, não é porque não seja eficaz, né? Então, também vai ter as suas propriedades, seus estudos, né? E muito importante a gente ter a ciência e a base para a gente poder trabalhar, né? O que tem de estudo sobre isso? Então, quando vai fazer algum processo até com os lasers de alta, o que tem de estudo sobre isso? É ok? Está embasado cientificamente? Claro que nós ainda estamos em processo de evolução. Por exemplo, eu que tenho laser de hélio, tem muita coisa ainda para ser estudado, protocolos a serem feitos, situações que eu também às vezes faço e que observo que dá recidivas, e a gente tem que também mostrar as verdades, né? O que dá, o que não dá para ser realizado com os tipos de lasers. Acho que isso é um pouquinho da... Não, mas a gente ia chegar até nesse assunto que eu tô super ansiosa para você comentar dessa parte também de laser terapia, também na harmonização, né? Sim. Que é algo que agora a harmonização atualmente, né, mundialmente, o Brasil aí está se colocando
em um dos países aí que está tendo muita procura também na parte estética. E eu acho bem interessante você comentar com a gente, né, doutora Manu, explicar pra gente um pouquinho dessa área de atuação da laser terapia, da fotobiomodulação, na harmonização também, os aparelhos de laser que você trabalha, que são lasers com comprimentos de ondas diferentes também, né, áreas de atuação diferentes, do que, por exemplo, os que a gente trabalha de baixa potência ou de alta potência na área cirúrgica. Mas queria que você comentasse também um pouquinho na área de harmonização. Tá. Até falar um pouquinho ali pra gente do LED, né, da luz azul, o que ela serve pra nós. Até a doutora Melissa lembrou de trazer hoje, né? Eu fiz dever de casa, ela esqueceu os equipamentos, pessoal. Mas ó, a Melissa trouxe aqui o E-Light, tá? Que é um cluster muito bacana, gente, que ele contém aqui dentro 3 luzes de LED, tá? Tanto o LED azul, a segunda fileirinha é o LED âmbar, e o violeta, tá? Que o violeta a gente usa também para clareamento dental, né? Assistido, eu gosto muito de usar o LED violeta para clareamentos dentais. Associados a géis com nanotecnologia, então dá bem menos sensibilidade. Inclusive, fazer só um gancho aqui para falar do clareamento. Como eu tenho laser de erbo no consultório, a gente tem usado muito no sentido de, primeiro, dessensibilizar os dentes com laser de erbo em baixa intensidade, tá? Uma forma que o laser de erbo não destrói ali as camadas do dente e faz um modo terapêutico, vamos falar assim. Depois eu entro com o gel de clareamento, né, de uma marca específica aqui, e aí uso também o LED violeta. Aí terminou o clareamento, laser de baixa potência, aquele da pistolinha, comprimento de onda no infravermelho, dente por dente, gente, assim, ó, fantástico, zero assim. Sensibilidade. Zero sensibilidade. Também com todo esse arsenal, dá pra gente essa chegar combinação, longe. né? Ela tem um parque de diversões no consultório, né? Todos os equipamentos de laser. Ela tem sonho de consumo. Ela tem a Disney do laser. Boa. Eu adoro, eu falo isso, falo, nossa, Disney do laser já. Porque a gente que é apaixonada, então fica mais. Sim. E aí, para harmonização, estava falando desse cluster, ele veio para facilitar muito o profissional que faz harmonização, porque o LED azul, por exemplo, a gente passa antes dos procedimentos, porque muitos procedimentos, por exemplo, os lasers de alta potência para harmonização, a gente precisa, eles têm afinidade com a água. E a gente precisa da água mais ali na superfície. Então, a gente usa o LED em forma de varredura, passando o LED no rosto inteiro, para fazer com que essas células traga a água um pouquinho mais para a superfície. E aí, os lasers de alta potência têm mais afinidade, tá? Isso se eu tenho um laser de alta potência para trabalhar, a gente usa o LED azul, tá? Sem contar que o LED azul também tem um efeito bactericida, então ele traz a água. E ele também quebra os melanócitos, então quando a gente tem pigmentos, né, melasmas, por exemplo, no rosto, ele degrada essas moléculas de melasma, não que ele vai degradar totalmente. Então eu vou pegar o cluster e vou ficar passando em casa o dia inteiro, né? Não é bem dessa forma, mas ele degrada essas moléculas, então ele já ajuda a clarear um pouquinho a pele. Então o LED azul já tem 3 benefícios, então já se consegue muita coisa com ele. Até pra pele acneica também, né, doutora? Sim, ótimo, porque ele realmente faz essa ação bactericida. Antimicrobiana, né? Excelente. Então, é importante trabalhar com produtos para fazer limpeza de pele, bem, né? Que sejam sejam produtos bons, né? E aí usar o LED azul para esse fim. Então, super usado. E o âmbar é um comprimento de luz que ele faz síntese de colágeno, né? Então ele é o queridinho. A luz do momento, é o queridinho. Também vou ficar o dia inteiro lá na luz âmbar. Também não, pessoal, né? Então é aquele que a gente estava comentando agora, as dosimetrias são importantes, né? Não adianta a gente ficar irradiando uma célula que ela chega uma hora que ela para, ela não responde mais, ela fala, estão dando muita luz, né? Vamos pensar dessa forma, ficar mais lúdico. E aí também não dá pra gente ficar usando demasiadamente, né? Mas é uma luz fantástica para finalização de procedimentos mais estéticos, assim. Então, isso aqui são as luzes de LED para harmonização de baixa potência, né? Então, eles fazem dão essa qualidade para os tecidos. Legal. E eu acho que isso é algo bem importante também, de quando a gente vai trabalhar com laser, LED em paciente, na harmonização também, a gente perguntar bem da área dos medicamentos que o paciente faz uso, porque nós temos algumas medicações também que são fotossensibilizantes,
Né? Então a gente verdade. também tem que ter esse cuidado aí. Sim. Senão, ao invés da gente ajudar, a gente acaba piorando a situação clínica do paciente. Com esses equipamentos extraorais é um cuidado muito importante, né? Saber quais se usa, porque hoje em dia muitas pessoas fazem uso de ácido retinóico, né? Não o tópico, que a gente sabe, vai fazer a limpeza antes, mas medicações que podem realmente, né, fazer um efeito que a gente não espera da luz, né? A interação do medicamento, absorver ali e fazer uma reação, uma resposta inadequada dos tecidos locais, né? Então, ou seja, aquilo volta no que a gente falou inicialmente, tem indicações e contraindicações, né? A maioria das contraindicações não são absolutas, né? Elas podem ser temporárias, locais, né? E aí saber. E vejam que é importante que a Manu falou, né? Dos comprimentos de ondas diferentes e cada uma das suas interações distintas, né? O paciente, antes, ele sabia muito assim, qual que é a primeira indicação do laser que todo mundo conheceu? Clareamento. E hoje, talvez, o clareamento nem seja o melhor, não é a cereja do bolo do laser, não é? Tem tantas outras coisas, né? O clareamento ficou lá, é legal, foto assistido, mas a gente tem muitas outras indicações e o clareamento é o de menos hoje, talvez, né? O que seja não tão significativo, né? Não, até comentar que eu também falo para os alunos, a gente não tinha clareamento a laser no Brasil até então, né? Então a gente sempre falava clareamento a laser como uma forma de vender o tratamento para os pacientes, né? E eu falo assim, não, clareamento é a luz de LED, né? Exato. Mas qual que é a diferença? Então, a luz é diferente, né? Laser e tal. Então, mas que caiu no conhecimento geral. Conhecimento geral, isso, exatamente. Né? Exato. Pode ser usado. Agora, quando faz a utilização, né, igual a doutora falou, faz a aplicação do laser de ébrio, daí faz o uso do gel, faz o LED, né, o violeta, daí a aplicação do laser de baixo, aí sim tem um tratamento a laser. Em conjunto, né? Um conjunto, laser e LED, Top né? das galáxias. Top das galáxias. Por isso que eu acho que talvez a gente, assim, e hoje a gente fala muito laser terapia, porque é um termo corriqueiro, comum para um profissional que não trabalha na área, para o paciente, mas os termos, né? Fotobiomodulação, clareamento fotoassistido, porque daí você engloba as diversas fontes de luz, né, para cada uma dessas indicações. Então, os termos também estão sendo aprimorados conforme essa ciência vai evoluindo, o conhecimento, né? Sim. Os termos também estão sendo, realmente, igual a Manu falou, a gente não fazia clareamento a laser, não, né? E aí hoje talvez o fotoassistido seja realmente o ideal, né? A palavra mais correta, o termo mais adequado, né, para a gente usar. E também falando do cluster, professora Melissa, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da pesquisa recente que foi feita agora, né, sobre a sua orientação na parte do cluster para pediatria em pacientes oncológicos. Por que é esse diferencial? Então, esses equipamentos, né, de cluster, eles chegaram mais recentemente no mercado, né? São equipamentos que atendem, né, tanto a odontologia, mais a fisioterapia, outras áreas da saúde, porque qual que é a vantagem, né? Cluster é aglomerado, né? Então, ele tem vários emissores juntos, enquanto aquele equipamento pequeno, né, a pistolinha, a gente tem um spot, né, um ponto por região, bem pontual, nós demoramos mais para fazer o tratamento, né, a prevenção. E os clusters entraram então como uma possibilidade de nós entregarmos a energia numa área maior, porque, por exemplo, nesse caso aqui, que é um laser vermelho, esse equipamento, eu tenho 8 emissores ao mesmo tempo. E na pediatria, na odontopediatria, nós temos às vezes a limitação da criança estar com dor, estar com algo que lhe incomoda, ou até mesmo a confiança no profissional e ela não abre a boca, né? E claro, fazer a entrega da energia com aquela pistolinha de forma pontual requer tempo. Então, nos pacientes oncológicos, né, que é hoje uma das áreas de atuação das minhas pesquisas, nós acabamos agora de concluir, uma das minhas alunas orientadas de mestrado defendeu agora em agosto, nós utilizamos esse equipamento de cluster para prevenir a mucosite oral em pacientes pediátricos. Então, os protocolos na literatura usando o laser intraoral, eles são muito bem estabelecidos, né? A literatura é farta, é rica e mostra que realmente uma das estratégias mais eficazes que nós temos de prevenir a mucosite oral é a fotobiomodulação, é o laser intraoral. Então, ele é considerado padrão ouro. E aí, com a entrada desses novos equipamentos, né, a ideia foi, será que a gente também consegue prevenir de forma eficaz
né, usando os equipamentos extraorais. Então, essa pesquisa, né, que acabou de ser defendida, ainda agora vamos para a publicação, mostrou que o cluster, surpreendentemente, foi mais eficaz na prevenção da mucosite do que o intraoral. Então, para se ter uma ideia, os pacientes pediátricos que estavam fazendo quimioterapia de alto risco para mucosite oral, nós fazíamos lá o protocolo preventivo, iniciávamos o laser imediatamente antes do quimioterápico, fazíamos diariamente até a alta hospitalar. Os pacientes que fizeram o laser intraoral tiveram 58% de mucosite. E se eles não fazem o laser, a taxa de mucosite é em torno de 80%. Tá? Então, é uma estratégia eficaz. E os pacientes pediátricos que fizeram o cluster tiveram 28% de mucosite, muito menor. E foi estatisticamente significante. Foi realmente um resultado que nos surpreendeu, porque nós estamos lá fazendo intraoral, super, né, comprometidas e sabendo que tem sua eficácia. E ali são pacientes de leucemia, osteosarcoma, né, linfomas, protocolos quimioterápicos que são extremamente estomatotóxicos, então eles fazem mucosite. E a gente sabe que criança faz muito mais mucosite do que adulto, né, por conta do turnover epitelial. E aí, vamos fazer, é uma estratégia. Quando a gente analisou os resultados e vimos, chora os olhos começaram a brilhar. E aí, além disso, né, da questão da frequência de mucosite ter sido menor, a gente tem uma questão que para a pediatria é extremamente importante, que foi essa questão do tempo, né? Com o intraoral nós fazemos 33 pontos, 10 segundos. A gente demora em torno de 20 a 25 minutos para fazer o protocolo preventivo, uns 20 minutos. Isso se a criança deixa, colabora, né, fica lá quietinha. Esse aqui eu não preciso que ela abra a boca. É um ponto de 10 segundos no bucinador esquerdo, direito e um ponto na região do orbicular. 30 segundos a gente resolveu. Então, assim, claro que nós temos uma amostra de 75 pacientes, nós estamos ampliando, os dados mostraram estatisticamente significante, mas precisamos, obviamente, de mais pesquisas para, né, endossar ou não esses achados, mas o que eu posso dizer é um N bom para paciente oncológico, não é ruim. A gente precisa de mais estudos para realmente, né, endossar ou não, para mostrar, mas que os resultados são encorajadores, são. Sim. Né, são Sabe interessantes. que eu penso às vezes das crianças também, que eles veem esse cluster assim, eu tenho uma sobrinha pequena assim, ai tia Manu, ai tão legal, isso já, só a questão emocional de chegar lá, falar que tem um equipamento super legal e tal, isso também já conta bastante. Né? Parece um robozinho, né? Mais lúdico pra eles também. Tem a interação, que legal, assim, com a fonte. Gente, tô sabendo em primeira mão, hein? Isso aí, um spoiler, hein? Isso é muito bacana de ver no TMO, né, no transplante de medula óssea. A gente vê uma diferença gigantesca nos pacientes. Eu lembro quando eu estava na residência, né, que a gente iniciou a laser terapia ali, ainda tinha alguns profissionais que ficavam, poxa, mas será que vai dar diferença? E eles viram a diferença gigantesca nos pacientes, porque quando a gente começava, né, iniciou ali o tratamento, vai iniciar o transplante de medula óssea, a gente já iniciava o tratamento de fotobiomodulação, a mucosite dele chegava no máximo a grau 2, né? Diferente de alguns pacientes que é para grau 4, tinha que fazer intubação, né, sonda para alimentação e tudo mais, porque o paciente não consegue deglutir nem a própria saliva. Então, os profissionais que trabalhavam na ala de transplante de medula óssea ficaram fascinados. Então, a gente era chamado direto lá, todo dia, porque a gente viu essa diferença gigantesca. E agora com o cluster, então, meu Deus, né, na pediatria, esse resultado maravilhoso que a gente trouxe aí, né, a professora Melissa trouxe de primeira mão pra gente. A gente vê que tem muito sucesso pela frente. Tomara, né? Sim. E que as pesquisas continuem para dar esse suporte, né, para a clínica, que a gente consiga
estabelecer quais são realmente os melhores parâmetros, as melhores estratégias, né? Sim. Então, claro que é um equipamento grande, não dá para tudo. O paciente que usava esse no preventivo e desenvolvia mucosite oral, a gente ia com o intraoral, né? E fazia a aplicação do laser nas áreas. Então, ou seja, é mais um recurso que a gente tem, é mais uma possibilidade que a gente tem, que otimiza resultado e otimiza tempo. Sim. Nossa, e como, gente? Por exemplo, até os de baixa potência para parestesia, que aí a gente tem que escolher o comprimento de onda, pessoal, no infravermelho, que é mais ou menos 808 nanômetros aí, e a gente fica 1 hora irradiando, né? Até, às vezes, em cursos, eu pega um aluno, pega um laser, pega o outro, daí coloca os 3 lasers assim, ostentação de laser ali naquele paciente. Adorei. Que pra gente otimizar o tempo, né? Um aqui no mandibular, na parte da maxila e o outro aqui para irradiando. Então, Sim, é o tempo todo o mesmo. fecho do trigêmeo ali, né? Vocês não sabem. Quanto maior realmente a fonte emissora, claro que para todo mundo ajuda, né? E diferente por exemplo, de um hérbio, que eu tenho o feixe muito direcionado ali, como se fosse uma canetinha de alta rotação. Então, aquele feixezinho ali é único. Claro, ele tem uma grande precisão, mas são situações diferentes. Exato. Né? Eu sempre explico, né, que a ponta do laser, por exemplo, do Lavian, que é um laser para pele, ele é uma ponta fracionada. Então, pensem assim, gente, é um chuveirinho. Pensa um chuveirinho lá de casa, lá que entrega a água em vários pontos, né? Então, as ponteiras faciais são muito mais rápidas para fazer tipo de irradiação, porque são fracionadas. Então, já o hérbio, que é bem dental, é preciso de uma ponta bem direcionada para o feixe sair unicamente naquele ponto. Fala um pouquinho mais pra gente do Lavian, doutora. Fiquei interessada aí de ver sua pele, Deus. Maravilhosa. Eu tô aqui até pós-Lavian. Eu uma semana sim, uma semana não, vem nos stories de laser no rosto, sem maquiagem. Manu, mas Deus do céu, para de fazer tanto laser. Mas conta um pouquinho pra gente esse resultado dessa fonte da juventude. Fiquei interessada, particularmente. Então, a parte de... Eu não sou especialista em harmonização orofacial, então a minha sócia, até inclusive lá da clínica ela também leciona nessa parte, então a gente acho que fez um bem bolado nesse quesito de juntar essas duas, tecnologia do laser associado com também a expertise dela em relação à pele. Então, quando a gente está falando da harmonização orofacial, é uma série de procedimentos que é um planejamento que você vai entregar para o paciente. Então, eu sou uma paciente de harmonização, porque eu gosto, e não quero ficar exagerada, que nem a gente vê algumas coisas por aí, mas tem que cuidar, a gente vai tendo um envelhecimento precoce da nossa pele. Depois dos nossos 25 anos, nós não produzimos mais colágeno estrutural, então bora correr atrás do colágeno. Quem tem menos de 25 aí, fique feliz, mas quem já passou dos 25 começa a procurar colágeno. Então, quando a gente está trabalhando com laser de alta potência, ele vem para otimizar isso, produção de colágeno, porque ele vai atuar um pouquinho abaixo da pele. E a gente fala que eles são lasers subablativos, esse é o nome que a gente dá, que eles não destroem essa camada córnea, esse trato córneo que a gente tem da pele aqui, e vai atuar embaixo aqui. Então, antigamente a gente via falar muito dos lasers que faziam laser de CO2, gente, ficava desconfigurado, porque realmente eram lasers que a gente chamava de lasers ablativos. Então, destruiu a pele. Eu sempre conto uma história, minha mãe até fica brava comigo, que minha mãe um dia fez o laser de CO2, chegou em casa, nem a cachorra reconheceu ela. de tão enorme que ela tá desconfigurada que ficou. Então, hoje os lasers são bem mais tecnológicos. Então, trabalham subablativamente. Então, o que eles vão? Atrás do comprimento de onda do Lavian, por exemplo, é um laser que vai atrás da água para fazer essa interação. E ele vai fazer o quê? Fechar os porinhos, vai dar um BB glow na pele, vai produzir esse colágeno que vai aparecer depois de 30 dias, tanto é que daí dá para refazer o laser a cada 30 dias. Então a gente vai para o paciente fazer 3 sessões. A aplicação é rápida, ela tem um pouquinho de dor, por isso que a gente passa um pouquinho de anestésico tópico também, para sentir menos, mas a aplicação é muito rápida, devido ao feixe ser fracionado. Então, fecha os poros, melhora até clareia melasmas. Até as meninas estão aqui comigo, elas viram que no meu rosto aqui tá cheio de pintinhas. Quando você olha bem de perto, você consegue ver que o laser conseguiu já expulsar de dentro da pele esse pigmento e ela já está sendo eliminada. Então, o resultado é muito bom porque os pacientes voltam
muito, sabe? Pequenas rugas que a gente às vezes tem, também fecha, uniformiza a pele. Então, é um laser que tem alta aceitação e principalmente tem mínimo downtime. O que significa isso? A pessoa no outro dia pode trabalhar normalmente. Ela fica no dia da aplicação um pouquinho vermelhinha, como se tivesse tomado um sol, né? Tomei um sol, fui no sol, tomei um sol. No outro dia, ela pode ter essas atividades normalmente, porque ninguém vai olhar para ela, você fez laser ontem? Não. Você consegue disfarçar super bem, né? Uma das coisas que não dá para usar no dia seguinte é naqueles próximos dias, a gente pede 7 dias, é filtro solar com pigmento, porque o filtro solar, o laser já abriu ali mais aquelas células ali para receber. Inclusive, depois do laser, a gente faz um drug delivery, que é entregar uma medicação, vamos falar assim, né? Para melhorar a textura de pele e tal. Então, não pode passar filtro solar com cor. Então, a única coisa que a gente não pede é isso. Mas também, pós esse procedimento, a gente tem um kit específico que foi desenvolvido por nós mesmas, através de uma farmácia de manipulação específica para pele. Então, a gente tem um kit pós para lavar o rosto, para um hidratante. Isso acho que daí, para o paciente conseguir dar sequência em casa e ter esse processo bem otimizado. E aí não tem jeito, todo mundo volta mesmo, homens, mulheres, principalmente, né? Mas os homens também aderem muito, porque ele é um laser fantástico. Então, eu e a Helenice, a gente faz o credenciamento para os dentistas, até quem estiver interessado sempre entra nos nossos Instagrams para ver as datas das próximas turmas, mas é muito legal, a gente vê um resultado para beleza também, né? E acho que a gente também se cuidar. Meu nome na lista lá. Então, olha aí. Quando eu estiver liberada, eu já quero. E outra coisa que eu achei muito legal, que você comentou esses dias até no seu Instagram, profilaxia, né? A limpeza dentária com laser. Conta um pouquinho para nós como que funciona isso. Fantástico. Então, o que a gente faz? Eu poderia fazer o procedimento de limpeza dental, remoção, por exemplo, de tártaro, com o fecho do raio laser, tá? Eu não faço essa parte, porque o laser, a gente tem no tártaro água e no dente a gente tem água. Então, se a gente não tiver muita mão, o laser vai destruir o tártaro, mas ele pode pegar um pouco do dente. Então, o que eu fiz? Eu fiz um protocolo, um protocolo que ficasse fácil para os pacientes e os pacientes tivessem esse grande benefício. E dentre eles, primeiro, a gente dessensibiliza então os dentes dentais. Eu faço 5 passos para fazer essa limpeza dental a laser. Dessensibilizo os dentes, que aí o paciente sente menos dor. Que quem sabe que faz limpeza, todo mundo faz, sabe que passar o ultrassom, que é aquele que vibra, aquela pontinha que vibra, ele descola o tártaro, ainda é o modo mais eficaz de remover o tártaro, mas todo mundo sente dor. Então, previamente, a gente dessensibiliza os dentes, que é a imediata ação de dessensibilização. Segundo passo, eu faço um ultrassom para remover o tártaro, daí fio dental, jato de bicarbonato, aliás, o fio dental vem antes do ultrassom. Daí faço o jato de bicarbonato, uma escovação. E no final, a gente também usa o laser de Erbium, também numa baixa intensidade, porque daí o laser, o que ele vai atuar? As bactérias, a gente tem uma roupinha na bactéria, então chamada porfirina, para poder entender um pouquinho melhor. Então, a hora que o laser é acionado, ele bate nessas bactérias e ele degrada essas bactérias. Então, ele vai fazer uma descontaminação geral na boca do paciente. Então, eu não só passo nos dentes, como eu passo na língua, né, onde a gente sente o gosto dos alimentos, na língua, palato, bochecha. Então, o paciente sai completamente descontaminado do consultório. E isso é maravilhoso. Não sentiu dor e saiu completamente descontaminado. Daí, às vezes, os pacientes brincam, nem vou mais comer, doutora. Porque se eu comer, vou fazer, vai sujar tudo. Então. Mas hoje 100% das minhas limpezas são dentais associadas ao laser de Erbium pelos benefícios que ele pode entregar, né? Dessa capacidade de descontaminação mesmo, de matar essas bactérias aí e a gente entregar para o paciente outro patamar de limpeza dental, né? Então, bem bacana. Excelente. Associa o conhecimento da patobiologia, do biofilme com a tecnologia do laser, né? Porque você sabe ali as bactérias, como são as características dos micro-organismos que colonizam aquela região. Então, você associa com a limpeza, com o ultrassom, que a Manu falou que é o mais eficaz, que é o que é mais utilizado, né? Então, potencializa resultado, né?
É isso que o laser faz, tipo, né? Otimiza as respostas, né? Uma das coisas que a gente, quando trabalha com laser de Erbil, é a interação com os tecidos. Então, vamos começar com isso. E essa curva de aprendizado que os dentistas, que às vezes adquirem um laser de Erbil, não entendem, realmente, vou cortar uma gengiva, por exemplo, fazer uma gengivoplastia. E aí, como é que vai ser a tua ponta? Ela vai ficar 90 graus com o dente, só que daí ela vai cortar a gengiva. O que tem embaixo? Tem o dente. Se você olhar, secar bem e tal, se a pessoa faz 90 graus o corte, ela pega o dente de baixo, né? Vai fazer laminados? Tá, até ok. Mas se não for fazer isso e vai manter os dentes, tem que entender que a ponta tem que entrar, então, paralela ao dente, fazer o corte bem certinho. Tem que ter um pouquinho da curva de aprendizado, porque o laser é a luz que está cortando. No começo, quando a gente começa a trabalhar com o laser de Erbil, a gente vai lá e começa a fazer a incisão como se estivesse usando a bilana e bisturi. Calma, você tem que ser muito precisa. Deixa a luz trabalhar para você. Não é a atuação mecânica que vai cortar o tecido. Então, tem umas curvinhas de aprendizado que ao longo do tempo vai né, se entendendo, e principalmente muito estudo, gente. Não tem milagre e nem mágica. A gente tem que sentar e estudar. E entender o que os artigos científicos falam. E mesmo os artigos científicos falam, você tem que testar, fazer, para ver se esses resultados estão realmente dando certo, tá? Porque a gente vê tanta coisa por aí, gente do céu. Profissionais que têm, às vezes, a Ferrari na mão e aí saem fazendo, vamos falar assim, barberagens por aí. E aí a gente olha, meu Deus, o paciente nem sonha, às vezes, de algumas coisas que acontecem. Então, é importante muito conhecimento também. E fazer, né? Se a gente não coloca a mão na massa, a gente só consegue ter essa alta performance se a gente fizer de novo, fizer, errar, né? E todo dia tá em contato com a tecnologia. Acho que isso nos transforma em profissionais altamente, né, qualificados. E é isso, acho que é uma curva aí de atendimento e aprendizado, mas muito legal. Verdade. Isso acontece também com laser de diodo, como acontece com Erbil, né? Porque o laser de diodo também, o laser de diodo de alta potência, a gente tem cada vez mais ampliado o número de procedimentos que são realizados com laser cirúrgico, né, ou de alta potência. E os profissionais também, os alunos, enfim, quando vão entrar em contato com laser, eles chegam já querem fazer o que fariam com bisturi, com uma lâmina fria, e é diferente, né? Exato. Então, e aí ficam lá às vezes, mas é mais demorado com laser. Não, na verdade você ainda não chegou no momento de otimizar o teu trabalho com laser do que com bisturi, né? E claro, se a gente pensar em tempo de tratamento, com o bisturi convencional, você vai fazer incisão, a divulsão, e depois a sutura. E na grande parte dos procedimentos que são feitos com laser de diodo de alta potência, você já nem tem a sutura. Então, o tempo total de tratamento é menor. Né? Mas claro, até você chegar nesse momento, né, de que o tempo de tratamento vai ser menor, tem essa curva do aprendizado. Porque o jeito que eu inciso com bisturi convencional é diferente do jeito que eu inciso com eletrocautério e é diferente do jeito que eu vou incisar com laser cirúrgico de alta potência, né? Então, eu vou ter que calibrar o procedimento, a minha mão e o meu entendimento para poder fazer, né, os procedimentos, escolhendo essa técnica. Até eu gosto muito, eu coloco nas aulas, Melissa, um estudo de uns japoneses que eles mostram todos os cortes, com laser de Erbil, com laser de alta potência, de diodo, e todos os cortes. E a gente vê o corte do diodo de alta potência no tecido mole. Gente, ele corta o tecido e automaticamente já vai fotobiomodulando, fechando ali. É a coisa mais linda do mundo. Sim. A gente chora. É verdade. É muito bonito. Pós-cirúrgico pós-cirúrgico muito bonito, né? É um recurso. Hoje, uma das situações clínicas que eu mais tenho utilizado o laser de diodo de alta potência no HC, no Complexo Hospital de Clínicas da UFederal. Nós temos sido chamados, recebido, né, os pedidos de consulta na maternidade por conta da anquiloglossia, né, dos freios linguais. Sim. A fono faz a avaliação, faz o diagnóstico e em algumas situações, quando há necessidade, né, a gente confirma a necessidade da cirurgia, né, da frenectomia, a gente faz com laser de alta potência. Num bebezinho que tem 2 quilos, 3 quilos, quando, né? E é um procedimento que demora super rápido, você não tem sangramento,
não tem, o pós-operatório é muito mais tranquilo, né? Mais E o resultado, confortável, inclusive, de soltar o freio é imediato. Não, sai mamando já. Já sai Isso é a mamando, coisa a mais pega linda do já é mundo. diferente, né? Então, hoje, essa é uma das coisas que meu coração encanta, é fazer a frenectomia dos bebês com a possibilidade de fazer com o diodo, né? Então, é um recurso, né? Dá para fazer com bisturi? Dá para fazer com bisturi convencional, só que é outro tipo de cirurgia, com sangramento, com afastamento, né? Ou seja, a gente pode otimizar muito, né, o resultado do bebezinho com uma quantidade de anestésico muito menor, né? Diferente do laser de ébrio que a Manu falou, que muitos dos procedimentos não há necessidade de anestesia, já no laser de diodo, como tem elevação da temperatura, a gente precisa anestesiar. Então, é um procedimento que vai ter um reparo melhor, vai ter uma analgesia pós-atendimento, né, uma analgesia melhor, o paciente tem menos dor do que se eu fizesse uma cirurgia convencional. Mas eu preciso, no transoperatório, eu preciso anestesiar, né? Isso é uma coisa importante. Já no laser de ébrio, há vários procedimentos que não são necessários, né? A anestesia. Então, para o paciente que tem medo de anestesia, né? É um recurso interessante. Sabe o que os pacientes até me perguntam, ou até os alunos, mas prof, por que eu vou usar o laser? Qual que é a vantagem? Gente, a vantagem da cicatrização é 60% mais acelerada, né, do que um processo normal. Então pense, gente, 60% é bastante coisa. Bastante. Então, esse é o patamar, é o degrau que você sobe para entregar para os pacientes em E condição essa, né, região ali de freio, lingual, é uma região que dá edema. Freio, né, região também superior, que dá bastante edema. Quando faz com laser, nossa, pós muito tranquilo. Criança ainda, no outro dia já estão pulando, quero comer pizza. Exato. Ai, mãe, já tô bem, né? Não, segura as pontas aí, porque o filhão vai pular sofá e você não pode deixar, não. Até isso era algo que eu ia comentar, né? Quando a doutora Manu tava falando ali também, laser, de ébrio e tudo mais. E daí a professora Melissa já veio comentando logo em seguida, é exatamente isso, a gente saber diferenciar. Quem está acostumado a estar trabalhando com a lâmina fria, né, com o bisturi, quando vai pro laser de alta potência, sempre tem essa dificuldade. Poxa, mas está demorando, às vezes ele quer passar fibra, né, do laser e fratura fibra. Então tem esse diferencial ali. No começo a gente estranha um pouquinho, a gente que já quer, né, principalmente da buco, que já quer ser todo ligeiro, ali preciso. Quando a gente começa a trabalhar com laser, a gente tem que entender isso, que parece que a gente está começando devagar, que está perdendo tempo, mas na verdade a gente está passando etapas já em conjunto, né? Hemostasia, não tem necessidade de sutura, então a gente vê que o tecido fica bem melhor para o paciente. Um pós maravilhoso. Sim. Até falar alguma coisa agora que não está relacionado na odontologia, mas esses dias eu e meu esposo, a gente foi fazer curso de papais de primeira viagem. E até a enfermeira que estava dando aula, ela falou bastante sobre laser terapia, né, para pós-parto, para mama. E o meu esposo, na hora, ele já falou assim: bom que você já tem. Já tá você já está preparada. Né? Então é algo que realmente veio aí o laser para ficar, e com esses estudos que a gente vê, maravilhosa tendência de se evoluir cada vez mais. E a gente fica muito feliz de ver a adaptação hoje até dos hospitais, de estarem trazendo odontologia hospitalar, né, trazerem a laser terapia para o dia a dia. E é fantástico, né? Igual pacientes pediátricos aí já saírem operados com laser, já ir direto, né, para a mama da mãe, já conseguir aumentar. É uma questão de conscientização, eu vejo. Sim. Se nós tivermos conscientização da população, dos donos de hospital e as pessoas que podem, né, investir também nesse processo todo de mais pesquisas, eu vejo que é importantíssimo, que a gente hoje ainda sofre muito com empresas que não ajudam, no incentivam a pesquisa. Gente, seria fantástico, a gente estaria nas nuvens. Sim. Se a gente tivesse todos esses recursos. Com certeza. E nos hospitais, bem colocado, Tuane, a questão principal é que
o serviço hospitalar notou que há uma redução importante dos custos, né? Então, na área de mucosite, que é a área que eu trabalho, há vários artigos na literatura mostrando, olha, prevenir a mucosite usando laser é eficaz, você reduz tempo de internação, uso de opioides, de chance de paciente que vai para UTI, isso alta hospitalar, né, mais precoce, então reduz muito o custo. E claro que os convênios, né, querem isso, o serviço, né, o SUS quer isso também, né, reduzir custos, porque ter um paciente internado na alta complexidade é caro, é custoso, né? Então, ou seja, além de tudo isso, permite né, te dá essa possibilidade de ter um paciente que vai se recuperar mais rápido, vai ter uma enfermidade menos grave e que implica em menor custo. Sim. Para todo o sistema, né, para o ambiente hospitalar. Exato. O dentista foi um dos últimos profissionais da saúde, foi o último profissional a entrar no hospital. Né? O hospital já tinha enfermeiro, já tinha médico, já tinha psicólogo, já tinha o fisioterapeuta, o dentista foi o último, né? Mas a nossa entrada da odontologia hospitalar, né, da odontologia no ambiente hospitalar, propiciou isso também, o uso dessas tecnologias, o nosso conhecimento e a redução do tempo de internação e de custo, né? E o laser é essa ferramenta que nos ajudou, sem sombra de dúvidas nisso, né? Eu vejo a analogia, né? A boca é a entrada de tudo. Exatamente. Sabe? Então, não dá pra... Exatamente. Principalmente pacientes entubados, né? Sim. São Nossa, entra um outro, né? Um mundo interessante nesse sentido, né? E mais um teminha que eu queria questionar, até porque a gente estava falando ali, né, sobre a diferença do laser, né, igual o laser que a doutora Manu trabalha, de herb, que às vezes nem é necessário estar anestesiando o tecido, e também o laser de alta potência que a gente estava conversando também para tratamentos cirúrgicos, né, que pode elevar, né, que eleva um pouquinho a temperatura ali daquele tecido. O tratamento para hemangioma com laser. Top. A doutora Melissa vai falar, porque ela trabalha mais com laser de diodo, né? Eu faço poucos hemangiomas, mas também muito legal. É também um dos pontos muito interessantes do laser de diodo de alta potência, né? Porque a gente consegue abordar as lesões vasculares, as malformações vasculares, né? Que a gente acaba chamando normalmente de hemangioma, mas nem sempre são hemangiomas verdadeiros, né? São as lesões vasculares ou malformações vasculares. E o que nós temos de tratamento, né? Que temos utilizado sempre? As soluções esclerosantes, né? Quando o paciente também tem varizes, varicoses, vai lá no médico, no vascular e faz. O tratamento cirúrgico, as cirurgias que tem risco de sangramento, né? Que às vezes eventualmente precisa associar uma embolização a uma cirurgia. E mais recentemente o uso da fotobiomodulação. Então o laser de diodo de alta potência, como ele fotocoagula, né? Ou seja, a gente pode utilizar para tratar essas lesões vasculares. E os resultados são bem interessantes, né? Eu tô terminando agora também uma outra pesquisa. E o que nós observamos, né? Nós comparamos as lesões tratadas com medicações para fazer a embolização ali, uma das medicações mais utilizadas, né? O etamolim, que a gente usa bastante na odonto, e o laser de alta potência para fazer fotocoagulação. Então, uma das vantagens do laser, muitas vezes com o uso da medicação, a gente tem, principalmente nas lesões de lábio, fica uma área hipocorada, uma alteração de cor. E no laser, não tem sido relatado isso na literatura, é um ponto bem interessante. É menos dolorido do que fazer a injeção, a aplicação do medicamento, e o pós-operatório é melhor, porque ele está fotocoagulando, então, né, tem a fotobiomodulação associada. Então, o pós-operatório, exatamente, efeito primário ali e efeito secundário, exatamente isso. E a minha percepção clínica também, a partir desses casos estudados, é que, né, o reparo é mais rápido, é melhor, né, o paciente é mais confortável para o paciente, a percepção do paciente também o paciente gosta mais de fazer. Então, teve pacientes que a gente às vezes tinha mais de uma lesão, uma a gente tratou com laser, outra a gente tratou com um agente esclerosante. O paciente fala, não, eu prefiro o laser, a luzinha do que. E a gente não encosta, né? A gente não incisa, chega a luz, aproxima, e essa energia alta faz com que ocorra, né, uma retração, um tratamento da lesão. Então é bem, né, tem sido também mais um queridinho que eu falo, a frenectomia e as fotocoagulação das lesões vasculares
tem resultados muito interessantes, tem resultados muito bons mesmo. Eu tô gostando bastante de utilizar o laser Para essas lesões vasculares. Quer ver não seria uma dica, mas algo muito legal para entender? Tem uma colega minha no mestrado que ela, quando vai lecionar e tal, ela leva 2 balões. Sabe aqueles balões de festa que vai um balão por fora transparente e depois vai um balão dentro de outra cor? No caso, ela sempre coloca um balão preto para simular como se fosse um idioma. Então, ela aciona o laser ali naquele balão, a luz do laser atravessa o balão que é transparente e fura o balão que está lá dentro. Então, legal! Para poder ter esse entendimento, ótima dica. super didático. Eu falei que quando eu tiver que dar aula de alta potência de diodo, falei, acho que eu vou copiar a ideia dela. Muito legal, adorei a ideia. Muito bacana, daí a pessoa didático. entende por que ele destrói o balão de dentro e não o de fora. Né? Então, Sim. E o dano, eu acho, também no diodo, né? Por exemplo, quando você injeta em soluções os medicamentos, às vezes acaba fazendo uma área de necrose maior do que... E no diodo, quando você usa o laser de alta potência, esse risco é menor, né? É difícil você fazer uma fotocoagulação que vai fazer uma necrose significativa. Faz um edema, eventualmente, mas... né, assim, a nossa segurança durante a aplicação da medicação e do laser, você tem mais segurança no laser de alta potência. É uma outra vantagem. E até aproveitando o gancho, que você falou de necrose agora, Melissa, lembrei de que existem hoje, que disseminou muito a harmonização, os casos de necrose também aumentaram, de iatrogenias, e quando a gente tem necrose também em pele, nariz, por um preenchimento de ácido hialurônico, o que se resolve? Laser. Né? Então, jeito laser de baixa potência, fazendo terapia fotodinâmica, a gente consegue resolver situações de necrose muito legais. E assim, pacientes que já passaram por câmara hiperbárica, nada resolve a não ser o laser. Então, fica a dica aí para quem faz também ROF, tem que ter o laser do lado, grudado, para qualquer intercorrência. Porque daí eu ligo, prof, deu intercorrência, ou deu apoptose, caiu a pálpebra da toxina botulínica, laser. É como se fosse uma hialuronidase, né? Que eu brinco, vai comprar um preenchedor, compra primeiro a hialuronidase, depois o preenchedor. E é o trio, né? Então, preenchedor, hialuronidase e laser. É o conjunto, é o combo. Exatamente. Porque tem que saber tratar a intercorrência, né? Se você faz, você tem que estar apto, né? Isso é uma coisa muito importante na nossa área, assim. Vou fazer determinado procedimento, tudo bem. Mas se tiver uma intercorrência, você sabe tratar, essa é a diferença do profissional qualificado, bem capacitado, né? Então, assim, na harmonização, a gente está vivendo esse momento de diversos cursos de curta duração, que às vezes acabam formando um profissional, né? Um nível, assim, raso. E aí você vai fazer, você quer estar apto a fazer determinados procedimentos, então primeira coisa é levantar-se e pensar, se houver uma complicação, você sabe tratar? Isso é um ponto importante pra gente, me julgo confiante para fazer esse procedimento. Exato. Isso é algo que a gente vê até muitos profissionais discutirem, até vários casos clínicos, né? Mas nós, cirurgiões dentistas, podemos realizar. É algo que eu falo muito. Você sabe resolver? Não, então não faz, né? Então, eu falo que um bom profissional tem que, primeiro, antes de pôr a mão, saber resolver, solucionar aquele problema, antes de querer fazer algo, saber contraindicar, depois fazer, né? Porque eu acho que se a gente souber contraindicar, souber resolver, aí legal, aí a gente pode fazer. Atrás da porta do consultório. Né? Exatamente. Meninas, muitíssimo obrigada, amei o nosso bate-papo, foi incrível, né? A gente começou aqui a conversar, fomos para várias áreas da odontologia, né? Falamos de vários equipamentos que a gente pode utilizar, mas acho que antes de eu encerrar, só vou fazer mais uma pergunta. Equipamento de proteção para trabalhar com fotobiomodulação. É necessário? O que a gente precisa? É mandatório, né? O óculos de proteção. Muito importante.
E muita atenção, né? A gente falou de diversos equipamentos, né? O óculos é essencial para minimizar, né? Para não ter dano à retina. E cada comprimento de onda tem óculos específicos, então isso é importante, né? O laser de Erbium, lá vai ter o seu óculos específico. Os lasers de baixa potência atendem normalmente os comprimentos de onda de baixa potência, mas a gente precisa, né? É fundamental, uma segurança do profissional, uma segurança do paciente, né? O laser é uma luz segura, não sai correndo atrás da gente, né? Às vezes o paciente tem essa, porque o raio-x, né? Dá essa visão para o paciente que o dentista sai para, né? O laser a gente não tem esse perigo nesse sentido, mas precisamos, né? Ter atento à proteção ocular, né? É um equipamento que pode causar danos à retina. Ele tem classificações específicas, inclusive, né? Para a gente ter uma ideia, na Suíça, o leitor de código de barras, para eles, já é considerado nocivo. Então, para eles, na Suíça, é o único país no mundo que o leitor de código de barras já é nocivo. Então, imagine os nossos equipamentos aqui, né? Eles são outra classificação. Então, a gente tem que realmente usar. Como que eu identifico qual óculos? Primeiro, os óculos vêm junto com o equipamento. Ah, mas eu e a secretária estamos usando o óculos, o paciente está usando o óculos e entrou uma quarta pessoa na sala. Ah, eu vou pegar qualquer óculos ali. Muito cuidado. No óculos, na lateral dos óculos, tirando os lasers, equipamentos de baixa potência, que geralmente eles são aqueles óculos escuros, os outros eles têm sempre o comprimento de onda na lateral do óculos, onde você vê ali de quanto a quanto que eles fazem proteção. Posso usar um óculos do Erbium para o diodo de alta potência? Não, porque ele está lá escrito, o comprimento de onda que ele cobre é de 2.000 a 3.000 nanômetros. Então, só os equipamentos que têm esses determinados comprimentos de onda nessa faixa de 2.000 a 3.000 que eu posso usar aquele óculos. E para o diodo de alta potência, que é 980, também vai estar na lateral dos óculos, tanto que os diodos de alta potência geralmente são mais esverdeados, né? Mas é muito importante que todas as pessoas que estiverem dentro da sala estejam usando, porque nós profissionais da área da saúde, principalmente odontológica, nós temos um espelho intraoral. Então, só de mexer o espelho, a gente pode ter uma luz do laser que vai ser, né, colimada, coerente e que pode refletir, vai dar lá na porta onde a secretária entrou e bateu na porta, né? Então, é imprescindível ter essa segurança, né? Eu tenho minhas placas no consultório dentro com a classificação dos lasers, porque é importante ter, talvez tenha alguns profissionais que não coloquem, mas eu que trabalho muito com alta potência, tem placa lá bem visível e a gente tem que proteger, tá? Nossa, pode até provocar cegueira, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu vou trabalhar com laser, os pacientes adoram, porque tem colorações diferentes, né? Tem uns que são um pouquinho mais pro laranja. Quando eu vou trabalhar com de alta potência, eu brinco que eu fico igual o Willy Wonka, né? Porque é aquele verde bem redondo. Então, a gente tem que saber muito bem que não é qualquer né? Qualquer óculos que a gente pode colocar ali que vai fazer a proteção, né? Tanto do profissional quanto do paciente em si. No consultório até brinco, virou a casa dos óculos. Eu tenho uma estante assim, com várias gradações e tal, e troca de óculos, por exemplo, na limpeza. Põe óculos de um, tira o óculos. Mas é necessário, né? Muito importante essa segurança. Sim. Meninas, muito obrigada. Amei ter vocês aqui. Amei o nosso bate-papo. E olha, se vocês aceitarem, eu quero que vocês venham mais vezes aqui pra gente conversar muito mais, discutir muitas coisas, muitos casos clínicos, porque a nossa noite aí foi curta para tanta troca de ideia e conhecimento que teve. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Eu que agradeço também de estar aqui, ao lado. Com certeza. Duas feras aqui, o outro também. E muito obrigada. Estaremos sim numa próxima oportunidade, porque não tem fim, gente. A gente começa a falar do laser, não tem fim. São várias. Obrigada, Tuane. Obrigada, Manu, por dividir esse momento aqui super especial, gostoso, né? Passou super rápido pra gente falar de laser. E sucesso aí no seu canal, tá bom? Obrigada. É isso mesmo, sucesso. Obrigada.